vou apresentar para você o meu entrevistado. Ele foi vereador na legislatura de 1989 a 1992, quando também participou da elaboração da nossa lei orgânica, ou seja, a nossa Constituição Municipal. Então, ele tem muitas histórias para contar para nós desse tempo. Eu entrevisto o vereador, ex-vereador, Miguel Ferreira Peixoto, que está aqui ao meu lado, e eu já vou te perguntar, a sensação que tem ao chegar aqui nesse salão, onde funcionavam as sessões, onde vocês participavam, aqui que deliberava tudo, qual foi? Realmente, o momento de a gente retornar, se voltar ao tempo, através desse salão, nos constitui assim, uma alegria do dever cumprido, das realizações que aqui fizemos, que à época a nossa Câmara era do anexo para cá. O anexo da Manuel Borges, né? Não tinha nem essa passarela. Então se constituía todo o centro de todo o movimento, era realmente nesse lindo salão que foi, tenho certeza, um testemunho do nosso trabalho durante a 11ª legislatura. Você falou bastante das atividades que foram desenvolvidas aqui, nesse salão, realmente belíssimo, com essas obras de arte, com essas pinturas parietais, mas vamos começar lá quando você decidiu ser político. Como é que você entrou para a vida política? Eu, de uma certa forma, sempre fui político. Eu fui diretor comercial da cooperativa do DR, em Belo Horizonte, por 4 mandatos, então participei do conselho, 12 anos, e ele era eletivo, cuja votação é no estado todo. Então a gente já tinha esse convívio onde se votava em torno de 17 mil associados. E chegando a Uberaba, quando aqui retornei, os colegas, na época realmente que haveria uma eleição, quiseram que eu concorresse. E assim, filiei-me ao partido. Qual foi o partido à época que você foi foi o PTB. eleito? PTB? E, através das coligações, elegemos o PTB. À época, elegeu-se 3 vereadores. Quais foram nesse mesmo Foram partido? o Dr. Zé Rezende, o Dr. Milton Prata e eu. Eram 19 vereadores nessa legislatura, Hoje nós temos 14. Que análise que você faz dessa mudança? Eu vejo, inclusive, à época, quem estabelecia, além da Constituição, os dispositivos constitucionais, o TRE de Minas, eles estabeleceram o número, fixaram o mesmo número que já tinha a Câmara, 19 vereadores. Eu vejo que a representatividade para Uberaba, o atual número, eu acho pequeno. Porque a independência, não só a independência do legislativo em função ao executivo, mas principalmente a cidade, ela tem a sua representatividade mais diluída. Então, com um número mais concentrado, eu vejo que perde um pouco a representatividade, pelo menos em termos numéricos. Você passa também por uma análise da quantidade de eleitor da cidade, da população, que cresceu bastante, E também tem a evolução do eleitorado. Você acha que ele está mais exigente com os políticos? A própria circunstâncias, pela qual nós atravessamos, o político, ele tem que rever seus posicionamentos. Porque a população, ela está sentindo essa necessidade de criar outros rumos, intenções de seriedade,
de trabalho sério. E quanto mais ele possa estar ligado ao seu representante, eu vejo que a confiança no resultado dos trabalhos ele pode ser mais frutificados. Esse Salão Nobre ele leva o nome do vereador Mário de Assis Guimarães. Mas aqui era o plenário e tinha todos os debates, né? Se recorda de alguns debates, assim, debates calorosos que vocês tinham na época? Existia muitas lideranças no plenário? Alguma coisa te marcou? Houveram, sim. Eu poderia citar pelo menos 2 momentos, né? Um foi a captação da água do Rio Uberaba, a captação do Rio Grande, da água do Rio Grande que retornou-se. Hoje está sendo também uma pauta discutível. À época, o financiamento para se viabilizar essa captação é um investimento muito alto. O município ia se comprometer sua verba, quase que a sua capacidade de financiamento, né, para se conseguir esse financiamento. Então foi um debate muito grande, muito caloroso, com a participação, né, das situações, deputados, enfim, onde haviam-se lados a favor, né, e realmente lados opostos. Esse foi um. E foi um outro também que foi muito debatido, foi quando foi julgada, né, as contas do ex-prefeito Wagner Nascimento. Então foi o plenário era pequeno, né? Aliás, eu quero que você comenta mais isso, né? Porque as reuniões eram no período noturno. E aí vinha muita gente, foi uma manifestação muito grande. Assim, historicamente, né, sem a gente fazer nenhum julgamento aqui, mas foi um fato que marcou muito, que eu gostaria que você tecesse mais comentários a respeito. Vieram os processos, né, para se julgar as contas do ex-prefeito, e eu era um relator, presidente da comissão. Qual comissão que era? De Finanças e Orçamento? Eu era presidente de 3 comissões: Justiça, Orçamento e... Não é a Saúde, não. Saúde é no outro. E uma outra comissão também. Então, eu, como presidente, fui o relator do trabalho de apresentar as contas, né, do ex-prefeito. E foi apresentada, são coisas assim, políticas, né, que teria que ser votada naquele dia. Apresentou-se um habeas corpus, né, um liminar, para que a votação teria que ser naquele dia. E fiz algumas ponderações pela emenda apresentada por um dos vereadores, que a parte, né, que no caso do ex-prefeito, ele tivesse que ser citada para apresentar a legítima defesa. Mas aí foi muito tumultuada e puseram em votação e realmente acabou sendo impugnada a prestação de conta do ex-prefeito. Bom, são muitos fatos, né, que foram deliberados aqui. E eu quero falar também da Constituinte. Eu também tive a honra, né, a alegria, eu sempre reafirmo isso, de ser funcionária da Câmara e ter trabalhado aqui na época que você era vereador, com quem eu aprendi bastante. E com quem eu tive também muito apoio nessa questão da vivência dentro do Poder Legislativo, de trabalhar mesmo com leis e como aprender a assessorar um vereador, né? Eu acompanhei aqui na época da Constituinte, que você fez parte desse momento, foi eleita uma mesa, né, para
uma mesa diretora para cuidar da Constituinte, mas todos vocês participavam. É o fato de eu sempre, dentro do meu trabalho junto ao DR, era diretor, o assessor da diretoria de pessoal em Belo Horizonte. Então, a gente, queira ou não, cria-se um convívio, né, com aspectos burocráticos e se cria um pouco de experiência. E foram mais de 10 anos nessa assessoria. E quando veio, porque a Constituição de 88 é que estabeleceu a Carta Magna do município, que anteriormente os municípios eram regidos por leis complementares. Então, a partir dessa Constituição, que foi a única, a primeira, o que acontecia? Nós tínhamos aquela vivência, né? Não era questão de fazer uma melhoria dentro de uma Constituição, né? Ou seja, no caso do município, a lei orgânica. Então, foi um trabalho realmente muito sério, muito participativo. O prazo, né, se extinguia final de março, ela foi promulgada dia 21 de março. Então, porque dentro desse período, né, a partir da Carta Magna, é que se iriam estabelecer as demais leis, né, que depois vieram os planos diretores, etc., uma série de projetos que nós tivemos que elaborar. Mas surgiu até um fato interessante, que havia, na época, um segmento de que eram a favor de que as leis complementares estavam de vigor, e outro não. Entre a favor se encontrava o Tribunal de Contas de Minas Gerais, que posteriormente veio a reconhecer que realmente essas leis não estavam em vigor. Mas sempre tivemos o cuidado de procurarmos nos assessorar em nossas atividades. Então, era um grupo coeso, onde nós levamos assim, com muita seriedade o nosso trabalho. E a supervisão, né, nós nos dirigimos à Assembleia e hoje, né, o senador Antônio Anastasia era o advogado da Assembleia. Então, foi ele que nos assessorou na revisão da nossa lei orgânica. Mas foram muito debatidas em termos de plenário, a participação, né, tema colegiado, participação popular, né, dos servidores. E tive, assim, a honra, né, porque é única, de ter inserido muitas vantagens populares e dos próprios servidores, devido a um pouco de experiência que nós havíamos adquirido nesse percurso aí de trabalho junto ao DR. Então, dentro desses estudos, você apresentou emendas ou já apresentou dentro do próprio texto que seria aprovado essas vantagens, esses benefícios? Foi primeiro feito um anteprojeto, né? Seria mais ou menos semelhante a hoje, quando se dá entrada a um projeto à Câmara. Houve uma participação, reuniões, aí começaram-se as revisões, né, através de emendas. E me lembro bem, né, que eu devo ter apresentado mais de 130 emendas. 130? Né? Mais de 130? É um número considerável, né? Realmente foi muito. E, em decorrência desse estudo, né, com esse contato com a comunidade, né, com contato com os próprios servidores, de tentar realmente aperfeiçoar a nossa lei orgânica. Evidentemente, né, ela deve ter lá saído, né, sido publicada, né, com alguma imperfeição, mas dentro das nossas possibilidades, você pode ter certeza que foi da melhor forma
que o Legislativo aplicou à época. Eu acompanhei essa definição aí mesmo na Constituição Federal de 1988, que determinava, né, que cada município tivesse sua lei orgânica. E qual foi a grande evolução que você acha que pode assim, se lembrar que a lei orgânica trouxe para o município? A grande transformação? É essa independência, né? Esse desvincular a atividade, né, central do poder municipal, né, dessa dependência que existia das leis complementares. Então, o próprio o município hoje, ele rege por leis próprias, tem a sua carta magna. Então, eu percebi que nos bastidores políticos, aqui do Poder Legislativo, o seu nome era cotado para ser relator da Constituinte, mas isso não se efetivou. O que houve aí nesse processo político, se é que pode contar, né? Porque não, isso aí não tem nenhum problema. Nós fomos assim um grupo muito coeso e nós tínhamos assim 11 vereadores extrapartidários. Era interessante. Hoje a gente vê, né, essas discussões assim dentro dos próprios partidos, seguir o próprio partido, o que o partido determina. Nós realmente não tínhamos isso. Nós reunimos, falamos, gente, vamos o quê? Porque acho que tem que existir a balança, né, entre o poder executivo, o legislativo, e com as suas concessões. Eu acho que não se deve nenhum querer ceder muito, por exemplo, aos benefícios, em detrimento, por exemplo, do poder público. Então, esse equilíbrio de receita e despesa tem que existir dentro do político, dentro que está manuseando, né, as leis e as verbas destinadas. Mas em relação ao grupo que nós tínhamos, então nós reunimos e falamos o que é de benefício, né, e que tem dentro do poder que o poder pode, não há necessidade de nós levarmos essa discussão para um campo partidário. Então não teve muito enfrentamento? Houve ali um consenso depois de várias reuniões, é isso? Os assuntos, né, de importância para o município, esses 11 vereadores, eles fechavam em cima do assunto, aprovando ou negando que fosse o caso. Na época, a Câmara Municipal... mas aí deixa eu só concluir, porque você me perguntou. Sim. E aí eu fui explicar. Refazer, né, a pergunta. Mas até hoje ainda tem aí o famoso canga-macaco, né? As votações secretas, né? E 2 vereadores, né, elas pretendiam participar da mesa, né, que é realmente uma grande honra de participar somente da mesa diretora da Constituinte, primeira Constituinte do município, né? E na hora da votação houve lá, eles se combinaram, né? E eu tive um voto a menos. Foi o famoso canga-macaco, então. E acho que já entrou porque, como é um grupo coeso, já estava praticamente certo que seria, né, eleito, né? Aí, de repente, tem uma diferença. Aí chegou na apuração, realmente não... E quando acontece a apuração, começa a querer saber de quem é o voto ou não? Que não veio? Interessante, não, até na Constituinte não. Para a mesa diretora, sim, esse aí, ele é sempre pesquisado, né? Mas para a nossa mesa diretora não, porque nós estávamos assim, todos imbuídos com o objetivo da lei orgânica. Foi bom você citar aí a questão da diferença da mesa diretora, porque neste período a Câmara funcionou com 2 presidências, né, para assuntos distintos. Então nós tivemos a presidência da Câmara mesmo, que fazia parte, né, da mesa diretora, e teve a presidência da Constituinte.
Então eu me lembro que o presidente da Constituinte foi o Antônio Carlos. doutor Antônio Carlos Ribeiro, né? É. E os demais que fizeram parte da mesa, você se lembra? O vice-presidente foi Alemar, primeiro secretário Grilo, segundo Ademir e o relator Abdias. E você fazia parte da secretaria da mesa da Câmara, né? O alegado até a época, ele falou, olha, amiga, você já faz parte, né, da mesa diretora da Câmara, como primeiro secretário. Aí foi um dos motivos que acho que eles resolveram realmente colocar um outro componente que depois que passou tudo, achei assim, até mais do que justo. Porque dentro das funções regimentais, o primeiro secretário da mesa ele ocupa assim, um destaque grande na administração da casa, ao lado do presidente, que era assessorar na reunião, termos das correspondências, das definições administrativas, né? Mas acumulou isso, mais o trabalho nas comissões permanentes e mais o trabalho na Constituinte. Foi uma dedicação muito grande, né? Foi. Realmente exigiu-se muito trabalho para cumprir os prazos, né? E da melhor forma que fosse possível. A parte, né, como nós dissemos aqui no início, a nossa Câmara, ela não tinha as estruturas. Então, a parte de informática, era tudo que estava se iniciando, né? Então, para a digitação dos textos, realmente era bem dificultado. Não tinha esse acesso à tecnologia que nós temos hoje disponível, né? Era muito mais artesanal. Vocês também não tinham horário, não, né? Para trabalhar. Trabalhava à noite, durante o dia, sábado, domingo? O trabalho, ele era... Dentro da Constituinte? Ele foi, assim, praticamente ininterrupto, né? Já houveram noites aqui, nós saímos aqui de madrugada. Foi quanto tempo, mais ou menos, que levou esse trabalho, esse mutirão aí? Foi uns 6 meses, mais ou menos. Né? 150 dias. A data exata, assim, eu realmente não me recordo, mas acho que foram 150 dias. E vocês funcionando normalmente, né? Tanto as reuniões ordinárias como a reunião... sem prejuízo. Sem prejuízo das ordinárias. Das atividades, né, da Câmara. As reuniões ordinárias, Miguel Peixoto, funcionava à noite. Vocês tinham muitos debates aqui e às vezes eu falava assim, nossa, o que será que aconteceu? Né? Será que agora vão ficar com raiva? Como é que isso vai... Mas as coisas funcionavam também dentro do plenário. Quando saía, vocês estavam se abraçando, estava todo mundo feliz, era a harmonia, conseguia separar muito bem. Eu acho que era uma parte positiva. Nós tínhamos assim um debate de ideias, que as minhas ideias, às vezes, divergiam do meu colega, mas a gente não passava para o campo pessoal. Sempre procuramos ter um respeito à pessoa humana, diferenciada do debate de ideias, né? Debate político. Realmente isso aí a gente diferenciava muito. Era muito comum mesmo. Os projetos aqui, você apresentou vários projetos, várias emendas. Se lembra de algum, assim, de mais destaque que hoje se efetivou e que é lei no município, de sua autoria? Bom, quase todos os projetos que passavam, né, sempre tiveram assim, uma participação da minha... nenhum projeto, no meu período, passou pela Câmara sem que eu o analisasse com detalhes. Assim, um específico, né, foi mais em termos de obstar as coisas que não faziam parte assim, para a população, né? Mas um dos que
por exemplo, a questão da captação do rio, Do Rio do Rio Grande, né? Então foi um trabalho nosso também, que não chegou a ser a questão de ser lei, né? Mas à época, o prazo é mínimo, não dá nem para fazer maiores justificativas, mas foi um do que a gente conseguiu obstar, né? Agora, em termos assim da lei específica, eu atribuo mesmo às que eu coloquei na lei orgânica. Que entrou em vigor e que teve grande alcance de interesse coletivo. Esse aí, em todos os itens, né, da lei orgânica, nós temos assim, uma participação realmente bem efetiva. Saímos assim com o dever cumprido, né? Saí com alegria do dever cumprido mesmo. Agora eu vou fazer uma pergunta mais pessoal, porque eu sei que você conheceu a sua esposa, a professora Rosângela, que está aqui nos acompanhando nessa entrevista, na política, né? Como que foi? Foi uma coincidência, né? Nós éramos do mesmo partido e ela também é candidata. Ela era candidata a Era vereadora. candidata a prefeita, era a diretora da comunidade do colégio lá de Santa Rosa. E a tramitação dos processos para fechar, né, a entrega, era tudo manual, né? Hoje não tem essas facilidades de hoje, né? E o prazo estava assim, dentro de 3 dias tinha que entregar todos os documentos de todos os candidatos. Então, à época, a presidência, né, do PTB, mais alguns políticos que comandavam a campanha, solicitou, né, a mim e a ela para que fizéssemos, né, esse trabalho. Felizmente, concluímos dentro do prazo com esse, né, e a partir daí surgiu o nosso relacionamento. Estamos aí até hoje. A partir das contas. Temos um casal, né? Eu tenho 4 filhos, tem um casal do primeiro casamento e um casal, né, com a Rosângela. Que é o Felipe e a Clara, né? Felipe e Maria Clara. E com 4 netos, né? A Rosângela também sempre foi muito combativa politicamente. Então, acho que aí também, né, traz essa afinidade. E o que eu posso observar e quero te perguntar? Vocês têm uma atuação na política, assim, de observador, de acompanhar, tem muitos amigos que estão na política. E eu sei que vocês são sempre procurados também, né? Para ser um consultor, para alguém tirar dúvidas. Isso acontece ainda até hoje? Acontece. Né? E como é que vocês recebem? Né? Coincidentemente, hoje, né, a gente encontrei com dentro de um banco e eles estão solicitando, inclusive, eles vão ter uma reunião, né, pedindo que eu pelo menos participasse lá um pouquinho dentro dessas colocações políticas. E eu vejo isso muito salutar, não só em termos da amizade, né? E como também em termos de transmitir um pouco da experiência, que evidentemente nem tudo, né? O hoje é aquilo da época, as coisas se alteraram muito, né? Mas o princípio básico que eu vejo assim, a clareza, a sinceridade, né, que se deve, ou pelo menos deveria ser atingida dentro desse relacionamento político. Vejo que o processo está assim, muito deteriorado e falta assim, alguns princípios básicos. E dentro desse processo deteriorado, vamos comentar aqui rapidamente o que está acontecendo. Assim, existe uma crise moral, existe uma crise política, existe uma crise de autoridade ou uma crise econômica que está instalada aqui no nosso país e claro que reflete para todos os municípios, né? Com esses escândalos que está sempre aí anunciando essa questão de corrupção. O que está acontecendo? Eu acho que tem um pouquinho de cada coisa e um muito, né,
de corrupção. A corrupção, ela está assim institucionalizada, né? Acho que chegamos à época daquela frase, né, do Rui Barbosa, chegará o dia, né, de que teremos vergonha de dizermos que somos honestos. Eu acredito que isso aí já está assim ocorrendo e espero sinceramente, principalmente essa juventude de hoje, né, possa trabalhar no sentido de mudar esses rumos. A crise, vamos dizer, econômica, ela advém também desses somatórios de que hoje a população está saturada. Ela não aguenta mais, ela não suporta mais ver esses desmandos, esses jogos de interesse, esse troca-troca né, que ocorre nos poderes onde nós deveríamos estar vendo de uma forma como em termos de admiração. E, no entanto, é o que nós estamos vendo aí, né? Hoje se trabalhando aí, né, até ontem você dizia 5 meses para pagar tributos, né? E hoje já teve mais um aí, um aumento sobre o imposto de renda e umas outras medidas. Então, vejo que há sim necessidade de cada um fazer um pouco da sua parte para nós tentarmos mudar um pouco disso. Ou através da próxima eleição, ou das atitudes, né, diárias. Você ainda está afiliado a partido político. Pretende ainda se candidatar a vereador, a ter uma participação mais direta na política? Não. Realmente não, assim, como em termos de candidato, eu não tenho assim participação, não tenho esse pensamento, né? Vejo que hoje já estaria mais ligado ao jovem, né? As pessoas com mais trabalho, talvez, do que o meu dos dias de hoje. Então já está repassando, né, esse compromisso. Aí nós estamos apoiando, né, dentro daquilo que nós pudermos ajudar, em todos os setores, né, quando a gente tem algum pouco de experiência, nós estaríamos somando forças, né. O nosso tempo já esgotou, foi uma alegria assim, imensa mesmo, fiquei muito contente de aceitar o convite, de estar aqui conosco na Câmara Municipal, no canal digital 61.3, aqui no programa Movimento. Foi muito bacana você ter vindo fazer essa entrevista. Muito obrigado, eu que agradeço, né, os senhores ouvintes, dentro dessa oportunidade, né, de estar aqui junto com você, e deixo assim meu abraço, colocando-me sempre à disposição. Obrigada. Bom, eu entrevistei Miguel Ferreira Peixoto, que foi vereador na Câmara Municipal de Uberaba e que contribuiu e contribui imensamente com o desenvolvimento econômico, político e social do município de Uberaba. Muito obrigada por sua companhia e até breve.